Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta quinta-feira para mais um vídeo do canal Espírito e eu espero que você esteja ligadinho, como eu sempre peço, esteja com a caneta e o papelzinho na mão, anota os textos, depois vai para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo para ele te dar discernimento, para ele retirar este véu que de repente cobre os seus olhos, o seu coração, sua mente e você entenda sobre uma verdade tão simples. O Evangelho é simples, os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são simples. A palavra do testamento de Jesus Cristo, que foram escritas após os evangelhos, né? Por Paulo, por Tiago, por Pedro, por João, são simples de se entender, não é necessário teologia. E como diz Paulo, né? A sabedoria humana é tola, mas a sabedoria que vem do céu é que é mais importante. Então nós temos que vir buscar a sabedoria do céu que está onde? No Espírito Santo. Jesus mesmo, quando foi deixar o Consolador, o Espírito Santo disse, o Consolador, que é o Espírito Santo, continuará ensinando a vocês aquilo que eu iniciei. Amém? Então é nele que temos que buscar o discernimento, e isso é mais importante. Amém? Para você que já é inscrito no canal, muito obrigado mais uma vez. Continue compartilhando, continue vendo os vídeos, continue a falar para pessoas que existem situações que não são para escravidão, mas sim para a liberdade. Por isso Jesus foi dado por Deus o Pai para que pudesse morrer, ressuscitar, para que fôssemos livres de todo o peso de uma escravidão desnecessária. Amém? E para você que está passando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você sentir no seu coração que você tem que se inscrever no canal, inscreva-se. Também compartilhe. Se você achar que não deve se inscrever no canal, de vez em quando você passa por aqui, né? E dá uma olhadinha nos vídeos para que você de repente seja abençoado de o véu cair, você não viver à mercê mais de antiga aliança e de nada que te escraviza, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero trazer um tema que me veio à mente no final de semana, agora que passou, porque nós vemos o mundo da maneira que está e nós vemos que é tão difícil criar filhos, né? É tão complicado pensar como será a vida dos filhos. Por quê? Quando criamos os filhos, enquanto os filhos estão à mercê do nosso envolvimento, nós temos o controle. Nós podemos controlar, quer dizer, até certo ponto, porque hoje em dia é difícil lidar com adolescentes, com as crianças, né? E assim por diante. E aí eu creio que na mente de todo pai, mãe, passa um medo absurdo, o amor é tão grande, a vontade de que um dia você possa ver o seu filho e sua filha lá no topo, livre de todo o mal que este mundo impõe, mas eu vejo muitos aflitos e muitos também que não têm uma visão de que tem que acompanhar os seus filhos, de que tem que amar os seus filhos e instruí-los de acordo com aquilo que Jesus ele pode nos dar, a palavra do Evangelho pode nos dar. Não é com imposição, não é com tanta coisa que prende que você vá mostrar para o seu filho qual é o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você desde pequeno tem que instruir o seu filho a conhecer Jesus Cristo, a conhecer uma verdade que liberta, a conhecer um caminho que vai ser difícil de seguir, mas que ao mesmo tempo será o caminho para a salvação. Isso é o mais importante, porque é muito duro imaginar como que este mundo vai estar amanhã, por exemplo. Então nós temos que construir um mundo através dos filhos, né? Por isso que em João 15,16 fala: Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então eu creio profundamente que um desses frutos que nós vamos dar são filhos. E nós vamos fazer de tudo para que esses frutos permaneçam, né? Então começa justamente por aí, né? Por pessoas que você vai evangelizar, que você vai pregar o ID, né, tal, e você vai falar de Jesus de verdade, não vai ficar com esse um monte de coisa que é desnecessária. Tem pessoas que eu conheço que têm medo de conhecer Jesus porque acham que a vida tem que ser uma religiosidade extrema. Não. Viver para Jesus não é escravidão, não é religiosidade, não é religião. É Deus o Pai, é Jesus Cristo. Amém? Ah, e justamente para falar sobre isso, eu quero trazer um texto que está anota aí, tá? Mateus no capítulo 7, eu vou ler apenas o versículo 11, tá bom? Então, versículo 11, que está em Mateus capítulo 7, né? Um versículo apenas, mas que vocês vão entender
até que ponto, em que ponto eu estou querendo chegar com esse texto. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 11, diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Só o versículo 11, mas você pode ler o capítulo 7 todo, até do 1 ao 12, né? Para que você possa ficar mais instruído. E a partir aqui do versículo 7 tem um subtítulo para mim que diz assim, ó, persistência da oração. Bom, eu acho que o texto é bem claro aqui, ó. Todos nós somos falhos e pecadores. Então, quando a palavra aqui diz assim que apesar de serem maus, né, apesar de sermos maus, né, sabemos dar coisas boas aos filhos. Você sabe dar coisas boas aos seus filhos, a sua esposa sabe dar boas coisas aos seus filhos, seu esposo sabe dar coisas boas aos seus filhos. É claro que nós vemos pais e mães que são dispersos, parece não amar os seus filhos, mas estou falando num contexto geral, pais que sabem dar aos seus filhos. E aí, quando a gente vai nessa realidade, quanto mais o Pai de vocês, o que está falando quanto mais o Pai de vocês? O nosso Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo, o Pai cheio de amor que deu o seu único Filho por amor a nós. Olha só, ele dará sempre coisas boas a nós quando pedimos. Por isso que eu tenho falado muito sobre esse texto também, João 15,16, na segunda parte, quando fala assim, ó, Jesus falando, tudo que pedires em meu nome, Deus o Pai vos conceberá. Por quê? Se Deus Pai, que está no céu, Ele nos dará coisas boas se pedirmos, se persistirmos na oração, como diz o subtítulo, porque tudo na vida, em primeiro lugar, bom, você quer que o seu filho cresça conhecedor de uma verdade, de Jesus, liberto de todas as maldades desse mundo? Ore. Dobre o seu joelho dia após dia e ore para que o seu filho, a sua filha, a sua família no geral, seja toda ela inspirada pela mensagem da cruz, seja levada ao caminho, verdade e vida que está em Jesus Cristo. Então, quando nós nos deparamos com essa palavra, né, nós entendemos que quando Jesus fala que tudo que pedirmos em nome de Jesus, Deus Pai nos conceberá, também conceberá a nós a alegria de podermos ensinar aos nossos filhos o melhor caminho. Porque somos maus. Então, eu acho muito importante esse texto. Você tem que ter em mente, nós temos que ter em mente o quê? Somos maus, mas sabemos dar coisas boas aos filhos, como Deus nos deu. Então, tudo que pedimos para Ele, o que Ele não nos dará? Por isso que quando eu falo para vocês assim, olha, anota o texto, depois vai para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo, pede discernimento pela palavra, porque aí já prova o quanto Deus, como Pai, Ele já é maravilhoso porque Ele nos permite, através do Espírito Santo, pedir a Ele discernimento. Você entendeu? Então, tudo aquilo que diz respeito ao medo que você tem da educação dos seus filhos, ao medo do futuro do seu filho, ao medo da caminhada que ele terá, das amizades, persista em oração. Pede para o Pai que está no céu que Ele conceberá a você a sabedoria de encaminhar o seu filho para o caminho que está em Jesus Cristo. Amém? É uma coisa simples, você pode falar assim, não, mas não é simples, Emerson, não é simples. Mas se a gente for entender que a vida em oração pedindo a Jesus Cristo, ela pode sim todas as coisas, você vai entender que quando você começar a instruir o seu filho numa verdade que está em Jesus, nada vai fazer com que ele retroceda. Ah, pode sim ser que as más influências, pode, mas eu acredito profundamente que quando você ama, e quando você apresentar Jesus, quando você explicar com amor, quando você mostrar coisas, situações, o teu filho vai amar você, vai amar Jesus, vai amar Deus Pai, jamais vai querer se desviar. Amém? Então, persista na oração, mesmo sabendo que você é falho e pecador, que você é mau,
instrua os seus filhos com coisas boas, para que ele seja também um bom pai, futuramente, uma boa mãe, e também possa continuar gerando frutos e os frutos permaneçam, começando por você. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Olha, sábado temos vídeo aqui no canal Inspire-se. E eu quero dizer para vocês que amanhã, sexta-feira, às 8 da noite, haverá live lá no YouTube. Então fica ligadinho, eu vou colocar nas mídias sociais a chamada, mas amanhã, sexta-feira, às 8 da noite, vai ter live do canal Space. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Muito obrigado e que vamos caminhando assim com Jesus. Amanhã nos vemos na live e sábado tem vídeo no canal. Tá bem? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Ótima quinta para todos.